Olá, dando continuidade então aos nossos estudos aí, geometria plana, reta final, batidão de exercícios aí da geometria plana. Vamos ver o que nós temos de interessante ainda para essa sequência. Vamos juntos. A London Eye é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como Roda do Milênio. Um turista brasileiro em visita à Inglaterra perguntou a um londrino o diâmetro destacado na imagem. A Roda do Milênio, da Roda do Milênio, e ele respondeu que ele tem 443 pés, então um diâmetro de 443 pés. Não habituado com a unidade pé e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou o manual de unidade de medidas e constatou que um pé, então vamos lá, 443 pés, um pé equivale a 12 polegadas, uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metro? Então, vamos lá. Então ele fala que está destacado aqui. Então o diâmetro é a medida de 2 raios, né? Nós temos aí, ele fala 443 pés. Vamos trabalhar essas informações aqui. Um pé equivale a 12 polegadas e cada polegada é equivalente a 2,54 centímetros. Então, um pé, 12 polegadas. E 12 polegadas, e cada polegada é equivalente a 2,54 centímetros. Eu vou usar aqui em cima 2,54 vezes 12 para aproveitar o espaço. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. O que mais que nós temos? 1 vezes 4, 4, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. Então aqui dá 8, 4, 10, 2 mais 1, 3. Então, duas casas decimais, duas casas decimais. Então, um pé é equivalente a 30,48 centímetros, tá? Só que ele quer, gente, em metro. Então, um pé, então um centímetro passar para metro é dividir por 100. Então, você pega esse cara aqui, a hora que você divide por 100, você caminha com a vírgula para a esquerda duas casas decimais. Então, vai ficar 0,3048. Gente, como é um cálculo aproximado, vamos considerar aqui, para facilitar a nossa vida, isso daqui, aproximadamente 0,3 metro, tá? Por quê? Porque para facilitar a nossa vida, você vai fazer com 4 casas decimais e vai usar a aproximação depois, a gente não pode perder tempo. Eu quero saber, gente, o valor não de um pé, mas sim de 443 pés. Então você pega esse 0,3 e multiplica por 443. Então, 0,3. Repare que eu sumi com 0,48, ou seja, o nosso resultado vai dar abaixo, porque tinha mais coisa em um dos fatores. Então, com certeza, o diâmetro ele vai ser um pouco maior do que nós vamos achar aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 4. 3 vezes 4, 12, com mais 1, 13. Tá? Com uma casa decimal, Tá? Então, esse diâmetro que ele está calculando, então ele tem aproximadamente 132,9 metros. E esse resultado ficou pouco pra gente, porque nós sumimos com aquele 0,48 que tinha ainda, tá? Então, o resultado aqui é aproximadamente maior. E pelas alternativas, não estão muito próximas uma da outra, então você pode ter certeza que a alternativa que ele está procurando é essa de 135 metros. É uma loucura um diâmetro desse, né, gente? Quase um quarteirão e meio, um quarteirão padronizado aí de 100 metros, tá quase um quarteirão e meio, 150 metros. Uma loucura o tamanho disso daí. E que maravilha essa construção aí. Ok? Certo, gente? Então, conversão de unidades, nós não precisamos decorar todas essas informações aí, porque essas informações ele está apresentando para vocês, não são unidades usuais aqui para o Brasil, tá vendo? Que ele tá falando aí, que é na capital inglesa. Então, mas ele apresenta essas informações, é só saber trabalhar, conseguir organizar todas essas informações aí. Seguindo, pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura
em que a área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram sobre rodas em torno de um centro do pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre move-se com velocidade constante. Então nós temos a imagem, a foto aí em cima de um pivô funcionando, tá? Um pivô de 3 torres, T1, T2 e T3, será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre torres consecutivas, bem como a base e a torre T1, são iguais a 50 metros. Então a distância entre eles e da base é de 50 metros. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Use 3 como aproximação para o π. Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser em metro por hora d. Então, ó, o pivô aqui é uma representação do que acontece no pivô central. Não sei se vocês conhecem. Você tem uma base e as torres vão girando, e essa, conforme ela vai girando, ela vai soltando a água conforme mostra a imagem acima. Então ele vai girando daquela maneira, ó. E essas torrezinhas T1, T2 e T3, ela está soltando água. E ao longo desse encanamento todo também está jogando água. Tá? A ponto de que toda essa área seja irrigada. Então vamos lá, nós vamos usar conceitos físicos aí, tá? Então a velocidade média que nós vamos utilizar aí, nós vamos ver é o comprimento de uma circunferência sobre o tempo, tá? Que é o ΔS sobre ΔT que vocês chamam lá, tá? Então aqui, ó, comprimento da circunferência, gente, ó, 2πr, tá? E o tempo, ele deu o tempo pra gente. Na verdade eu estou escrevendo aqui, ó, mas tá vendo, gente, ó, isso daqui é um fragmento lá daquele material que eu vou apresentar, que eu vou deixar para vocês aí, tá aqui, certinho, o comprimento da circunferência. E esse outro conceito era um conceito físico que eu estou apresentando aí para vocês, que é a velocidade escalar média, tá? Vamos lá, então, ó, 2πr, vamos calcular isso daqui. Então vamos ver, ó, a velocidade da torre 1. Outra coisa, outra informação que ele falou, essa distância aqui, ó, de 50 metros, e a distância entre as torres também de 50 metros. Então, ó, o que vai ser a velocidade 1? Então, ó, 2π vezes o primeiro raio, que é 50. Ele quer fazer isso em 25 horas. 50 dividido por 25 dá 2. Então 2 vezes 2 dá 4. 4π. Ele pede para usar 3 como aproximação do π. Isso aqui dá 12 metros por hora. Gente, se vocês repararem, ó, da torre 1, você acabou de matar o exercício, cara. Você não precisa nem calcular a torre 2, torre 3, a torre 2 e a torre 3. Mas eu vou calcular, tá, gente, para mostrar um detalhezinho aqui, para de repente num outro exercício você precisaria calcular. Tá, então, ó, vamos ver a velocidade 2. Seria 2π vezes o raio 2. Cuidado, que o raio 2, tá, gente, ó, é daqui até ali. Então é 50 mais 50, então aqui são 100. Sobre o tempo tem que ser o mesmo tempo, né? Porque a estrutura ela tá girando, né, ao mesmo tempo. Então se quer 25 horas a rotação completa, então todas as torres vão ter que girar aí em 25 horas, tá? O tempo que elas vão utilizar. Então, ó, 2 vezes... Ó, vamos simplificar, ó. 100 dividido por 25 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. Pi, ele pede para usar o 3. 8 vezes 3. 3 vezes 8, 24 metros por hora. Confirma a segunda velocidade pra gente. E a velocidade 3, um detalhezinho aqui, que o raio da terceira torre é isso aqui, que são 3 vezes 50. Então, 150. Então, ó, 2π vezes 150 sobre 25. 150 simplifica por 25 dá 6. 6 vezes 2 dá 12π. O π ele pede para usar 3. 3 vezes 12, 36 metros por hora. Como nós já sabíamos, a alternativa A é a alternativa do exercício. Ok? Vamos lá. Caminhando, mais um exercíciozinho simples, porém bem interessantezinho aí. Já utilizei essa informação. Vamos avante agora, falar aí de giros. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que divide o círculo em 8 partes iguais. Essa informação é uma informação importante, tá?
representa 8 centímetros. Muito usado isso aqui na aviação, tá? Que divide o círculo em partes iguais. Então nós temos 8 partes iguais. Isso é muito importante, essa informação. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera, está apontada inicialmente no sentido oeste e o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber: a primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário, a segunda mudança, 60 graus no sentido horário, e a terceira mudança, 45 graus no sentido anti-horário também. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, NO, devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Outra informação importante é essa daqui e mais essas 3 aqui, é lógico. Então, ó, vamos dar uma mudada de posição, vamos ampliar um pouco isso daí para a gente poder trabalhar essas informações. Gente, uma informação importante, esse 8 aqui, ó, partes iguais, porque uma volta completa, tá, gente, tem 360 graus. Então nós vamos pegar o 360 graus na rosa dos ventos, tá? Esse 360 graus ficou dividido por 8. E aí divide por 2 dá 180, dividido por 2 dá 90, dividido por 2 dá 45. Né? Ou seja, cada um desses segmentos aqui, dessas partes aí, ela tem 45 graus. Essa é a informação muito importante. Então vamos lá. Ó. Nós partimos aí, a câmera está apontada para o oeste. Então, ó, primeira mudança, 135 no sentido anti-horário. Onde nós vamos parar? 45, 90, 135. Tá vendo? Ó? Nós estávamos aqui. Tá? Então aqui, ó, 45 graus mais 45 graus dá 90, com mais 45 graus dá 135 graus. Então ele ficou apontado para cá, essa câmera deles. Agora nós vamos voltar 60 graus no sentido horário. Repara que aqui nós temos 45. Isso aqui tudo 45. Olha o que vai acontecer. Olha onde ele vai parar. Vai parar um pouquinho para cá. Por que um pouquinho para cá, Carlos? Porque eu tinha 45. Para chegar no 60, ele andou então 15. Ou seja, nós temos 15 graus deslocado ali em relação à direção sul aí. Vamos lá, agora eu quero 45 graus no sentido anti-horário. Então, novamente, vamos voltar 45 graus. Então, eu tenho 15 graus, esse pouquinho de 15 graus, e 15 para 45, então ele voltou aqui ainda, ó, 30 graus. Eu comentei com vocês a respeito daquela menor amplitude, porque agora ele quer jogar isso daí para a direção noroeste devido ao movimento suspeito de um cliente. Então eu tem que ser pelo lado de baixo, porque pelo lado de cima ficaria maior, né? Porque 180 graus seria nesse rumo aqui, tanto faz, seria por cima ou por baixo. Mas como ele ficou abaixo, então a menor amplitude é você andar por essa parte de baixo aqui, que seria o sentido horário. Então só de você saber isso, você já mata essa e mata essa alternativa. Tá vendo como detalhezinhos pode aumentar muito a probabilidade de você acertar um exercício? Tá? O que eu tenho agora? Eu não preciso nem dessa movimentação aí, ó, dele. Então, ó, eu tenho que pegar esse bloco aqui, ó, de 45 graus, com mais esse bloco que a gente já percorreu esses 45 graus, mais esse outro aqui completo de 45 graus, com mais esses 30 graus. Então é o que você precisaria enxergar para poder resolver esse exercício. Então você precisaria de 3 blocos aí de 45 graus, mais aquele pouquinho dos 30 graus. 3 vezes 45 dá 135 graus, mais 30 graus, isso aqui vai dar 165 graus. É um exercício assim, não deu muito trabalho em termos de cálculo, mas tem que ficar atento para você enxergar todos esses detalhezinhos. Então olha o que aconteceu. Ele fez essa movimentação da câmera para noroeste, ele fez uma movimentação de 165 graus no sentido horário. Você consegue matar um exercício desse estilo, que apesar de não ter dado trabalho em cálculo, é um exercício delicado para você enxergar aquilo que ele queria e fazer essas movimentações aí, fazer essa jogadinha com esses valores angulares aí direitinho, certinho.
Vamos lá, vamos avançando que as dicas estão fervendo. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 centímetros, destaque, então é círculo, diâmetro de 6 centímetros, já vou marcar aqui, ó, diâmetro 6 centímetros, 6 metros, é cercado por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato, ou seja, circular, e aumentando em 8 metros o diâmetro da região. Então, aumentando, ó, cuidado que não é aumentando para 8, é aumentando em 8 o diâmetro dessa região. Mantendo o revestimento da parte já existente, não vai mexer na parte existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para o PI. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar considerando a nova área a ser pavimentada é a de que o material disponível em estoque será suficiente ou não será suficiente. Então, ó, vamos lá, vamos interpretando aqui. Então, diâmetro 1, 6 metros, diâmetro 2 vai aumentar em 8 metros, então 6 mais 8 vai para 14 metros. Gente, para cálculo, para efeito de cálculo de área, não é o diâmetro que nós utilizamos. Até pode usar o diâmetro, mas você tem que adaptar a formulazinha, porque a fórmula para a área de círculo é de πr ao quadrado. Então nós precisamos do raio, e raio é a metade do diâmetro. Então o raio 1, a metade de 6 é 3, o raio 2, a metade de 14 é 7. Certo? Então vamos lá. Então nós temos a área, a primeira área aí. A segunda área é uma ampliação da primeira, então raio 1, 3, raio 2, 7, tá? Então, ó, tá aqui, ó, o que nós precisamos é dessa formulazinha, manipular um pouquinho essa formulazinha aí, que eu vou chegar em outra muito importante também para vocês, πr ao quadrado. Por quê, gente? Porque ele não vai mexer nessa área que já era existente, ele vai querer mexer nessa amarelinha que tá aqui por fora. Tá? Então, na anterior, ele deixa bem claro aí que ele não vai mexer, ele mantém, tá? Mantendo o revestimento, se não me engano, já existente, que ele fala, tá? Peguei errado o que eu queria aqui, eu queria marcar texto, ó. Então, ó, mantendo o revestimento da parte já existente. Então, ó, o que nós queremos é saber só aquilo que foi ampliado. Então a área que nós precisamos, ela vai ser o que? Era a área grandona, né? Então seria πr ao quadrado, vou colocar do raio maior, menos a área menor, que é o πr ao quadrado, porque nós não vamos mexer nessa área. Colocando o π em evidência, fator comum em evidência, que é uma outra fórmula que é legal você guardar aí no seu formulário. Tá? Isso aqui é chamado de coroa circular, área da coroa circular. Então, ó, o que é o raio menor? 3. O que é o raio maior? É 7. Então a área que nós vamos pavimentar é π, que multiplica 7 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Ou seja, a área é igual a π, que multiplica 49 menos 9. Portanto, essa área a ser pavimentada é igual a 49 menos 9, dá 40π. E ele pede para usar o 3 como aproximação do π. Então, 40 vezes 3 dá 120 metros quadrados. E ele tem material para apenas 100 metros quadrados de área. Ou seja, não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Então, a alternativa para esse exercício é a alternativa E. Recordando a área de círculo, coroa circular aí. Muito atento a todos esses detalhes que vai matar a charada de vocês. Olha um outro exercício muito criativo que eles apresentaram aí. A prova do Enem tem questões muito boas. Fiquem muito atentos a todas as informações, tá, gente? O fenômeno das manifestações populares de massa traz à discussão como estimar o número de pessoas presentes nesse tipo de evento. Uma metodologia usada é: no momento do ápice do evento, é feita uma foto aérea da via pública principal na área ocupada, bem como das vias afluentes que apresentem aglomerações de pessoas que acessam a via principal. A foto
sobreposta por um mapa virtual das vias, ambos na mesma escala, fazendo-se um esboço geométrico da situação. Em seguida, subdivide-se o espaço total em trechos, quantificando a densidade da seguinte forma. Até agora é tudo conto para poder apresentar isso de uma maneira interessante aí para vocês, tá? 4 pessoas por metro quadrado se elas estiverem andando em uma mesma direção. 4 pessoas. 5 pessoas por metro quadrado se elas estiverem se movimentando sem deixar o local. E 6 pessoas por metro quadrado se elas estiverem paradas. É feito então o cálculo do total de pessoas, considerando os diversos trechos, e desconta-se, cuidado, desconta-se daí 1000 pessoas para cada carro de som fotografado. Com essa metodologia, procederam-se os cálculos para estimar o número de participantes na manifestação, cujo esboço geométrico é dado na figura. Há 3 trechos na via principal, MN está aqui, depois o NO é esse trecho mais comprido aqui, e o OP é esse daqui, na via principal. E um trecho na via afluente da principal, que é QR, que é essa daqui, na lateral. Segundo a metodologia descrita, o número estimado de pessoas presentes a essa manifestação foi igual a... Vou precisar, tá, gente? De um espacinho aqui para ficar bem legal isso aí para vocês. Estou mantendo apenas as informações importantes que nós destacamos lá. Tá, então ó, vamos ver o que está acontecendo. Olha a legenda aqui, ó. Então a setinha mostra andando em uma mesma direção, tá vendo? Ó, joga a gente aqui numa mesma direção, movimentando sem deixar o local, joga a gente aqui, parado, joga a gente aqui, e o carro de som joga a gente nessa informação aqui. Então vamos ver o que acontece em MN. Então MN nós temos aí, ó, a área é 30 vezes 100. E o que acontece? MN é uma setinha, né? Andando na mesma direção. Então, andando na mesma direção, nós temos 4 pessoas por metro quadrado. Então, ó, 4 vezes 30 vezes 100. Então, isso aqui, ó, é 4 vezes 3.000, que dá 12.000 pessoas. MN. Vamos ver em NO. Deixa eu destacar NO aí para vocês. NO, tá vendo, gente? Essa elipsezinha aqui, ó, parado. Então, cuidado, ó, parado tá aqui. Então, são 6 pessoas por metro quadrado. Então, vai ficar 6 vezes... Qual que é a área ali, ó? É 30 vezes 300. E aí, 6 vezes... 3 vezes 3 dá 9. Acompanhado de 3 zeros dá 9.000. 6 vezes 9, 54.000 pessoas aqui nesse trecho NO. O OP... Tá, essa setinha circular aqui, ó, movimentando sem deixar o local. Então joga a gente nessa informação aqui de 5 pessoas por metro quadrado. Então, ó, OP, então nós temos 5 pessoas por metro quadrado e a área ali é de 30 vezes 200 metros. Então nós temos 5 vezes 3 vezes 2 dá 6, acompanhado de 3 zeros, 6.000. 5 vezes 6 dá 30.000. E aquela... que joga, né, a afluente da principal, que é a QR, que é o último trecho nosso, a QR, também são setinhas, então andando na mesma posição, em uma mesma posição, então 4 pessoas por metro quadrado. Então ali vai ficar 4 vezes, ali também nós temos uma área de 3 por 100, que é retângulo, lado vezes lado, 4 vezes 3.000 também, nós temos novamente aqui 12.000 pessoas. Então, somando isso aqui tudo, não ficou tão alinhado, ó. Mas nós temos aqui, ó, de unidade de milhar, 4 mais 2, 6, com mais 2, 8. Né? Aqui, unidade, dezena e centena não apareceu. 5 mais 3, 8, 9, 10. Então, aqui nós ficamos com 10. Então, 108.000 pessoas. Muito cuidado que isso aqui já poderia ser colocado nas alternativas como um peguinha. Tá? Porque o que falta? Vocês estão vendo que os 108.000 pessoas não tem aí. Tá, mas eu poderia aproximar? Não, cuidado, tá? Por quê? Porque falta a gente descontar isso aqui, ó, desconta-se 1.000 pessoas para cada carro de som fotografado. E o carro de som é representado por esses retângulozinhos, então nós temos, ó, ou quadradinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esse aqui não apareceu muito porque era vermelho a minha tinta aqui, ó. Então 1, 2, 3, 4. Se cada carro de som
descontado 1.000 pessoas, então nós temos que descontar 1.000 vezes 4, nós temos que descontar 4.000 pessoas. 108.000 menos 4.000 são 104.000 pessoas nessa manifestação representada nessa figura, que remete a gente à alternativa B, certo? O exercício também tranquilo, com bastante informação, muita atenção, para não esquecer de nenhum detalhezinho da área multiplicar pela quantidade de pessoas por metro quadrado correto, e não esquecer de descontar essas 1.000 pessoas por cada carro de som. Então fica muito atento às informações, vai grifando as informações, vai destacando isso no texto com sua caneta, com o seu lápis, para não ficar nada para trás, ok? Vamos lá, essa outra também interessante aí, que caiu aí no ano de 2020, o Enem Digital. Considere o guindaste mostrado nas figuras em duas posições, 1 e 2. Na posição 1, o braço de movimentação forma um ângulo reto com o cabo de aço CB, que sustenta uma esfera metálica na sua extremidade inferior. Na posição 2, o guindaste elevou seu braço de movimentação e o novo ângulo formado entre o braço e o cabo de aço ED, já estamos falando da posição 2, então ó, a posição 1 ele estava falando aqui CB, né? Ele estava falando que esse ângulo aqui é um ângulo reto, e agora está falando na posição ED da figura 2, esse ângulo aqui é o ângulo de 60 graus, que ele está falando agora, né? Que sustenta a bola metálica, é agora igual a 60 graus. Assuma que os pontos A, B, C na posição 1, os pontos A, B e C formam o triângulo T1, e que os pontos A, D e E na posição 2, então ó, A, D e E na posição 2, formam o triângulo T2, os quais podem ser classificados em obtusângulo, retângulo ou acutângulo, e também em equilátero, isósceles e escalenos. Essa classificação tem no material de vocês. O que é o triângulo obtusângulo? É o que apresenta um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior com medida maior que 90 graus. Um triângulo retângulo é se ele tiver um ângulo reto. Então nós já sabemos aqui que ele fala que o ângulo é um ângulo de 90 graus. Nós sabemos que o primeiro triângulo que nós temos é um triângulo retângulo. Então, ó, tá vendo, gente? Ó, você já pode descartar essa alternativa e já pode descartar essa alternativa. Tá vendo como os detalhes aumentam a probabilidade de vocês acertarem? E o que é o triângulo acutângulo? Que apresenta apenas ângulos agudos. O que é o ângulo agudo? É o ângulo que apresenta medida menor que 90 graus. E aí, equilátero, agora é medida de lados. Aqui nós falamos de classificação em relação aos ângulos. Equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 iguais e 1 diferente, e o escaleno, os 3 lados diferentes. Repare que o que acontece com a medida do lado interfere no ângulo e vice-versa. Se eu tenho 3 lados iguais, eu tenho 3 ângulos iguais. Então 180 dividido por 3, o triângulo equilátero sempre apresenta 3 ângulos de 60 graus. O isósceles apresenta 2 ângulos iguais e 1 diferente. E o escaleno, como são 3 lados diferentes, tem os 3 ângulos diferentes. Eu construí a figura aqui para vocês para ficar mais fácil de vocês enxergarem aí, tá? Então aqui ele fala que é o ângulo reto, então tá aqui, ó, tá? Nós já vimos, nós já vimos que esse não importa pra gente e essa alternativa não importa pra gente. Por quê? Porque eu sei que o triângulo é retângulo. Gente, ó, isso aqui mede 12 metros, aqui é 16 metros, eu já tenho 2 lados diferentes. Então o terceiro vai ser diferente. Gente, lembra lá que eu falei de Pitágoras para vocês? Do triângulo 3, 4 e 5? Olha ele aqui de novo, ó. 3 vezes 4, 12 metros. Então, ó, aqui vai ser, ó, 4 vezes 4 dá 16 metros. Ó, tá vendo? Ó, o triângulo, ó, 3, o triângulo 4. A hipotenusa, gente, vai ser o quê? Vai ser 5 vezes 4, que é 20 metros. Ou seja, os 3... E outra, 12 e 16, você não precisava nem enxergar isso. Mas você tem 12 e 16 como catetos. Como a hipotenusa é o maior triângulo, é o maior lado do triângulo retângulo, então você já chegaria à conclusão, mesmo que você não lembrasse que é 20 metros, você já saberia que a hipotenusa ela é o maior lado. Então vai ter que ser maior que 12 e vai ter que ser maior que 16. Então vai ser um lado diferente. Então é um triângulo retângulo com todos os lados diferentes. Então é um triângulo retângulo escaleno, tá? Desculpem, tá? Eu já marquei ali, mas eu queria ver se eu eliminava algum, mas não eliminou. Porque aqui é triângulo retângulo escaleno, aqui é escaleno, aqui também é escaleno. Então, por enquanto, nós ainda não matamos o exercício. Vamos interpretar a figura 2. Vamos ver a posição 2. O que acontece na posição 2? A posição 2, então eu tenho um braço aqui 12 metros, que ele informa lá na figura, aqui 12 metros com ângulo de 60 graus. Gente, ó,
Se aqui eu tenho 12 metros, aqui eu tenho 12 metros, então esse triângulo é um triângulo pelo menos isósceles. Porque se eu estou garantindo que eu tenho dois lados iguais, ele é um triângulo isósceles. Então eu posso garantir que esse ângulo é igual a esse ângulo. Então 180 graus, se você tira aqueles 60 graus, sobram 120 graus para aqueles outros dois ângulos. Como aqueles dois ângulos são iguais, tá vendo como os detalhes fazem a diferença nessas provas? Você tem que esse ângulo aqui é de 60 graus e esse ângulo é de 60 graus. Ou seja, na verdade não é apenas isósceles esse triângulo, ele é equilátero. Porque se os três ângulos são iguais, os três lados também são iguais. Então esse lado mede 12 metros também. Ok? Então agora, o primeiro triângulo, ó, então isso aqui a gente já tinha jogado fora, isso aqui a gente já tinha jogado fora. Então o primeiro triângulo é um triângulo retângulo escaleno e o segundo é um triângulo acutângulo, porque todos os ângulos são menores que 90 graus, e equilátero, porque tem os três lados iguais, então a alternativa para esse exercício é a alternativa I. Certo, gente? Então, ó, muita atenção na geometria plana, muita atenção em tudo isso aqui que eu comentei com vocês, são dicas, são exercícios, estilos de exercícios que apareceram muito nos últimos 10 anos, nas provas dos últimos 10 anos, tá? Então, atenção, bons estudos, força, reta final, estamos encerrando ensino fundamental, ensino médio também, um outro batidão, dicas fortíssimas, quentíssimas para vocês, um beijão no coração, um grande abraço, bons estudos e até os próximos vídeos. Tudo de bom, galera, grande abraço!